Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você que está chegando aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje é terça-feira, dia de seu direito aqui no nosso programa. Aquele momento especial em que o doutor Leonardo Girundi responde às suas perguntas jurídicas. Além disso, a gente vai ter um bate-papo sobre a importância do apoio educacional e emocional a crianças atípicas e suas famílias. E vamos descobrir tudo sobre o princípio ativo dos cosméticos. Informações que são cruciais para que a gente possa cuidar direitinho da nossa pele, dos nossos cabelos. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Se você quer participar do nosso programa, contar algum relato, fazer uma pergunta aos nossos convidados do dia, você já pode mandar uma mensagem para a gente lá no nosso WhatsApp. Olha aí o telefone, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886, DDD 11. Esse é o número aqui do nosso WhatsApp, aqui no nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode participar do nosso programa e assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br, hittv.com.br, e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, a gente já começa com um bate-papo super importante aqui, falando do apoio educacional, do apoio emocional a crianças atípicas. Eu estou aqui com dois profissionais que fazem parte de um projeto muito legal que a gente vai conhecer. Estou aqui com o Rafael Sampaio, ele que é psicólogo clínico, e a Luana Santana, professora e psicopedagoga. Muito bem-vindos ao nosso programa, gente. Boa tarde a todos. Prazer conhecer vocês. Prazer, Clarinha. Prazer, meu. São dois profissionais que, como eu disse, trabalham com crianças atípicas, né? Então, para quem não sabe, vamos explicar quem são as crianças atípicas? Certo. As crianças atípicas, elas são as crianças que têm alguma deficiência. Então, às vezes, tem um transtorno de autismo, tem uma síndrome de Down, que é o foco do nosso projeto, né? Então, são todas as crianças atípicas aí que a gente atende. E eu gostaria de conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Como é que vocês se encontraram? Como é que vocês começaram a trabalhar com crianças atípicas? Vou pedir para o Rafael começar respondendo, pode ser? Pode, mas é que a minha história com crianças atípicas começa muito antes. Começa lá atrás. Eu sou do interior de Pernambuco e eu tive um contato com uma professora que trabalhava com crianças atípicas na época. Era uma sala que tinha todos os tipos de deficiências e ela conseguia juntar todas as crianças, e não era só crianças, era adolescentes, idosos. E eu vim para São Paulo para estudar. Quando eu comecei a faculdade, depois de alguns anos, eu entrei numa ONG, que foi um projeto do AEE, que a gente participa, que foi aí que eu conheci a Luana. Entrei como cuidador, a Luana tinha um projeto, eu já falava com algumas mães e alguns pais atípicos, já estava no atendimento também, só que ela tinha esse projeto já há algum tempo, né? Eu acho que ela falando um pouco, acho que a gente vai ter um gostinho melhor. É isso aí. Então, quer dizer, o Rafael, ele começou já nesse universo já há bastante tempo. A Luana foi quem deu o pontapé no projeto, né? Então, a gente está aqui falando do projeto IncluHelp, gente. É o projeto em que vocês dois têm essa parceria. Tem outros profissionais envolvidos? Isso, existem outros profissionais envolvidos. Então, assim, sou professora, né? Cresci em escola, então cresci nesse ambiente com várias crianças e tive contato com as crianças atípicas e com as famílias. Conheci a Manuela, que foi na minha primeira turma, a Manuela com síndrome de Down. E ela foi um desafio ali, como incluí-la nas propostas. Olha lá, Manu, né? Aparecendo aí na tela, linda, Manu. Aí, com 3 anos, né? Ela iniciou na escola, só que veio a pandemia, né? Essa foto, inclusive, veio da pandemia. E ela precisava fazer as propostas. Então, a gente estava na pandemia com propostas online. Como a Manuela seguiria ali? Então, eu ia até a casa dela
para fazer as propostas e aí foi que eu conheci as famílias. E através desses atendimentos que eu faço em casa, para desenvolver as potencialidades, então a gente fala em potencialidades, seja para a criança, para o adolescente, para o adulto, que tem alguma barreira de aprendizagem. Então, no caso da Manuela com síndrome de Down, algumas questões na motricidade fina, na lateralidade, enfim, questões motoras, como inseri-la ela na sociedade. Então, o projeto nasceu através da Manuela, do meu contato com ela, juntamente com uma professora, então existem outros profissionais, a Eveline, que também é psicopedagoga, a gente engatou nesse IncluHelp, que é para incluir a todos, então não é somente para crianças, adolescentes e adultos. Então, o que é o nosso desejo? Desenvolver as potencialidades, então que a criança, que o adolescente, que o adulto consiga sair no mercado, fazer uma compra, poder pegar um metrô. Então, eu tenho uma aluna, Amanda, com 16 anos, autista. Então, o que a gente trabalha com ela? O sistema monetário, porque ela pega o metrô para ir até a terapia, então ela já sabe quanto custa um bilhete, ela já faz as miçanguinhas dela para poder vender na feira do projeto. Então, assim, o desejo do projeto, e é o que a gente trabalha em si, é desenvolver as potencialidades e que essa criança, esse adolescente, esse adulto consiga lidar ali no dia a dia, consiga socializar e consiga fazer tudo, né? A parte social, realmente conviver, ir num restaurante, conseguir pedir um prato. Então, autonomia, né, autonomia, exatamente, né? Esses dias a gente teve uma palestra com um adulto já que teve paralisia cerebral. E ele mesmo falou, os pais costumam o quê? Proteger muito. Poxa, eu tenho medo de jogar ele para o mundo e ele não conseguir se virar. Só que ele tem potencialidade. E ele falou, a gente precisa acreditar e permitir que a gente possa comer sozinho, que a gente possa ir ao banheiro sozinho. Então, o projeto gira em torno disso, em desenvolver as potencialidades e autonomia, como você falou, para que eles possam fazer o que eles quiserem, né? E tá aí para o mundo no social. Foi assim que nasceu o projeto. Conheci o Rafa na escola, né? Atualmente eu sou vice-diretora de uma escola municipal em São Bernardo e, paralelamente, a gente tem o projeto. E o Rafa trouxe um pouco da psicologia, então, conforme eu fui conversando com os familiares, eu percebi o quê? Que eles tinham a necessidade de ter um acolhimento também. Poxa, eu acompanho os meus filhos na terapia, eu tô ali para cima e para baixo, interagindo com eles, mas e eu, né? E aí eu sempre perguntava para a mãe, mas e você? Você tá se cuidando? Tá cuidando do seu emocional? E ela, não, Lu, eu não tenho tempo, né? O meu tempo é realmente para estar ali com fulano, com ciclano, com aquele aluno ali. Então, foi aí que nasceu a parceria com o Rafa, que eu falei, Rafa, a gente precisa também acolher as famílias atípicas, né? Porque elas precisam se sentir parte também e não viver somente para a criança, para o adulto, para o adolescente. E aí a parceria com o Rafa nasceu e ele vai falar sobre os atendimentos dele com as famílias, né? E foi assim que nasceu o nosso projeto IncluHelp. Muito bacana o projeto de vocês, desde já parabéns pelo trabalho de vocês. Eu gostaria de saber quem são essas crianças. São crianças carentes? Não? Quem são? Na região em que eu trabalho, é uma região mais periférica. Então, eu faço alguns atendimentos, então a gente sempre traz um valor acessível para essas famílias, para que essas crianças tenham oportunidades, né, dentro do projeto. Assim como a gente atende crianças de outras regiões também e adultos, né? A gente fala muito da criança atípica, mas e o adulto que tem alguma barreira de aprendizagem? Onde ele está? Né? Eu atendi uma senhora que o sonho dela era saber escrever uma carta, porque ela assistia as novelas e ela queria escrever uma carta. E ela também ajudava, né, o esposo dela, que era pastor numa igreja, e ela queria ler o que os fiéis pediam de oração. Então, ela queria ajudar ali a comunidade em si. Então, inclusão é tudo, não é só sobre as crianças atípicas que têm algum tipo de deficiência, um adulto. Então, ela foi incluída na sociedade, porque ela conseguiu ser alfabetizada aos 60 anos e ela conseguiu ajudar o esposo dentro da igreja, né? Então, assim, é colocar as pessoas para o mundo mesmo, né? Então, existem as crianças mais carentes que a gente atende, como as crianças mais centrais, e o projeto abrange a todos, de todas as idades, né? Sem exclusão. Então, é realmente
inclusão a palavra. É isso aí. Tem o pessoal que trabalha com esse apoio educacional. Exato. E no caso você, Rafael, com esse apoio psicológico, mais as famílias, Isso. não as crianças Não e necessariamente adolescentes. isso. Não é voltada apenas para a criança, porque o que a gente imagina é o seguinte: se a base de uma família, por exemplo, atípica, é a mãe, a gente sabe que a mãe sofre uma barreira muito grande, é muito desgastante. O equilíbrio para manter a emoção é difícil, a sobrecarga emocional, encontrar o sentido em meio a essa dificuldade. É muito difícil para as mães que estão passando por essa certa dificuldade. Então, conversando com a Luana, eu já atendi algumas mães e é interessante citar a própria mãe da Manu. A gente fez uma entrevista com ela e que, cara, todas as mães, todas as famílias que são atípicas, que têm alguma certa dificuldade, é a mesma fala. A gente não consegue ser... A gente percebe que a gente não é vista na sociedade. E, assim, esse ser enxergado, esse ser visto, ele precisa passar primeiro por ela, entende? Ela conseguiu olhar para a Manu, olhar para o seu filho Yuri e entender o quão importante aquele amor que ela tem é fundamental para desenvolver a qualidade de vida. Porque quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente é algo bem mais amplo. A saúde vai mais amplo do que apenas a ausência de doença. É quando a pessoa consegue desenvolver as suas habilidades, né, suas potencialidades, gozar do seu direito de socializar, seu direito de existir, seu direito da vida. Então, o nosso trabalho é basicamente fazer com que essa família consiga enxergar a sua verdadeira potencialidade. Porque se a mãe, se a família está forte, está segura, ela consegue ajudar melhor o seu filho, né, essa pessoa que precisa desse auxílio, desse suporte. Então, acho que o nosso trabalho, ele não só é diretamente com a criança, ele é no entorno da criança. É montando uma base estrutural para que essa criança ela se desenvolva melhor, né? E no consultório chega muitas mães cansadas, sabe? Muitas mães que, além de estar cansada, ela vê aquilo como não ser uma necessidade. Por exemplo, a terapia é um luxo. E para esse tipo de pessoa, não é um luxo, é uma necessidade. Porque se essa mãe ela não está estruturada, se essa mãe não está forte, como é que ela vai agir em torno dessa família? Que na família normal tem as suas rotinas, mas a rotina dela é diferente. Porque a família se desestabiliza desde o diagnóstico, né? Desde o diagnóstico. Então, assim que vem o diagnóstico, a família inteira é abalada de alguma forma, né? E precisa de orientação para fazer as coisas da forma mais normal, mais natural e que realmente auxilie toda a família e também aquela criança. E é interessante porque acontece isso. Só que a gente fala na psicologia que existe o luto do filho idealizado. Aí isso acontece e é normal acontecer, isso é esperado acontecer. Sim. Mas tem que vivenciar esse luto. E muitas mães não conseguem vivenciar esse luto, que aí demora a aceitação de um laudo, por exemplo. Sim. Que prejudica mais ainda o desenvolvimento da criança. E essa família, tendo esse suporte que a gente está tentando oferecer para elas, elas vão conseguir identificar que um laudo, ele não chega a ser uma sentença, que o diagnóstico não é uma sentença. Ele, pelo contrário, ele surge como uma ferramenta de apoio. Quanto antes busca ajuda, né? Então, descobriu ali na gravidez, durante a gravidez, então já querer buscar ajuda, um suporte, a criança vai se desenvolver cada vez mais, né? Ela vai ser inserida dentro da sociedade de uma forma mais leve, porque existe o medo, né? Que existe, é o que elas e relatam. é necessário, é normal ter esse medo, sabe? Só que o medo, ele não pode te paralisar. Né? Tem que ser um medo onde a gente consiga avaliar todas as alternativas possíveis. Então, a gente juntos está tentando fazer com que essa família desenvolva, sabe? Que seja um ambiente saudável, apesar da circunstância. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, que ele fala que independente da circunstância, independente da situação, sempre há um sentido. Então,
não é romantizando o sofrimento, mas existe um sentido ali. Existe um propósito ali, né? Existe um propósito ali. Bem, vocês estão aqui em São Paulo, né? Na região Sim. do ABC Paulista, atendem crianças mais daqui, adolescentes, pessoas que estejam precisando, né, desse tipo de atendimento mais aqui em São Paulo, mas a gente tem telespectadores de todo o Brasil e eu queria saber, a gente pode deixar o @ do IncluHelp lá no Instagram, justamente se as pessoas precisarem de alguma orientação, quiserem fazer algum tipo de pergunta para vocês, vocês atendem? Sim, com certeza, de forma online, se necessário. Porque é uma rede de apoio, né? As mães mesmo, quando trocam, quando você reúne mães atípicas, uma tem uma dica para a outra, até de espaço, Maria. Então, eu visitei tal lugar, é super acessível, então é uma troca muito boa, né? Então estamos sim, com certeza, disponíveis. Então é isso, gente. Apareceu aí o @ aí no Instagram da Luana, do Rafael, mas o @ do projeto é esse que você tá vendo aí no meio, @IncluHelp, @IncluHelp, onde estão todos os profissionais, né, que fazem parte desse projeto, para que você possa tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta para eles também agora, aqui no nosso programa, nosso WhatsApp vai aparecer aí na tela para você, DDD 11 3337 5886, número tá aparecendo. E a gente recebeu um relato aqui da Sheila, de São Paulo. Obrigada, Sheila, pela sua participação. Olha o que ela fala. Boa tarde, gostaria de parabenizar o projeto IncluHelp, um projeto lindo. Esse projeto é de ajuda emocional e coragem a enfrentar os medos e inclui o ensino e o aprendizado. É Sheila, né, gente? Isso, Sheila aqui de São Paulo. Obrigada, Sheila. Beijão pra você. Parabenizando o projeto de vocês, que realmente é muito bonito. E não para por aí, né? O Rafael falou assim, a gente entrevistou uma família. É no podcast de vocês, né? Vocês apresentam um podcast justamente entrevistando essas famílias de crianças atípicas para entender os maiores desafios que elas passam. Eu gostaria que vocês trouxessem aqui pra gente esses relatos. Quais são esses maiores desafios e como superá-los? A gente fala muito sobre as mães, né? E só que a gente entrevistou um pai atípico, André, foi muito bacana, o André. Inclusive, ele fez faculdade comigo e ele entrou na faculdade porque ele é pai atípico. Ele é pai de hoje até então é um adolescente, está entrando na fase da adolescência, o Raul. E ele deu um relato que é muito emocionante, porque o pai tem uma fundamental importância na vida da criança. E quando a gente fala, eu brinco que a mãe é que salva a criança. Eu acho que até um certo tempo a mãe precisa desse acalento, a criança precisa desse desenvolvimento. Mas sem o apoio da família no geral, não tem como fluir. E o André trouxe esse rico aprendizagem pra gente, sabe? De olhar e dizer, não, é um olhar integral. A família funciona, a criança desenvolve. A família estando bem, eu conseguindo manter a família bem, o Raul vai conseguir desenvolver mais. E entre outros, né? Porque a nossa intenção do podcast é ouvi-las, sabe? É ouvir as famílias. Porque as famílias, elas estão sem rede de apoio, sabe? E a rede de apoio, muitas vezes as pessoas não sabem como ajudar. Por exemplo, uma família atípica. E tudo bem não saber, não é obrigação de todo mundo saber. Às vezes nem a gente que tem alguém em casa atípico, a gente não sabe como ajudar essa pessoa. Mas assim, a gente tem que se disponibilizar, colocar à disposição. Ó, não sei como te ajudar, mas eu tô aqui. Se você precisar falar. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre, né, quanto mais aparecer na mídia, melhor e mais compreensível vai ser, né? Eu atendi uma mãe, a mãe da Amanda, adolescente, e ela falava, quando eu saía com a Amanda autista, perguntavam assim para mim, mas qual o nome dela? Então não davam a oportunidade da Amanda falar, meu nome é Amanda, né? E ela conseguia dar conta disso. Então, para a mãe,
poxa, por que não perguntam para minha filha, né? Sim. Ela tá ali com o cordãozinho do autismo, mas ela tem potencialidade, ela consegue se apresentar para o outro. Mas às vezes o outro não sabe, fica com receio, poxa, será que eu posso? Será que eu não posso, né? A questão da escola, elas relatam muito da dificuldade de encontrar uma escola que realmente acolhe, que realmente inclui, faz participar, então é uma Às vezes até que aceite, né, aquela criança. Exatamente, existem escolas que realmente não aceitam, então é um impasse, uma dor muito grande para a família, né? O passeio, como eu estava falando, né? Existem vários lugares bem acessíveis, realmente que incluem, fazem participar. Mas também tem o receio da mãe atípica. Poxa, né? A gente teve o relato também da Dani, que é a mãe da Manu, que é, eu prefiro ir lá no shopping para eles aproveitarem o play na hora que abre. Então, deu 10 horas, abriu, a gente já leva eles para brincar para que eles aproveitem. Por quê? As outras crianças acabam passando, eu quero escorregar, né? E aí acabam que a Manu tem o tempo dela, o Yuri tem o tempo dele, né? Então, olha como para a mãe é dolorido, mas ela pode avançar mais, porque a Manuela pode socializar mais. Então, isso tem que ser debatido, tem que ser informado para a mãe atípica e para a sociedade, porque eles podem brincar no horário que está lotado também, as outras crianças aprenderem. Vamos, Manu, vem comigo, vamos, como é na escola, né? Então, levar além da escola, além da terapia, além da minha aula, além da terapia do Rafa, levar realmente para a sociedade que eles possam fazer realmente parte, né? E é difícil. Então, esses são alguns relatos que a gente vem escutando no podcast. Precisa ser dito, sim, essas dores, porque realmente não é um mundo cor-de-rosa, onde é perfeito, onde todo mundo consegue incluir. Há essa dificuldade da sociedade, poxa, até onde eu posso ir, né? Esse meu amigo que é cadeirante, que teve paralisia cerebral, ele vende livros lá em Budas Artes, ele vai em restaurantes e ele tá ali com autonomia, ele consegue tomar um suco sozinho, algumas coisas ele precisa de ajuda para comer, para ir ao banheiro, mas o restante cada vez ele vai conquistando mais. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente deseja, mas isso precisa ser dito. Por isso que realmente a gente agradece muito essa oportunidade. Maria, nós que agradecemos a oportunidade de mostrar, né, esse projeto, falar sobre essas questões, os desafios das famílias atípicas, né? E você, Rafael, falou sobre a participação desse pai, né? Dentro de todo esse trabalho com o filho, enfim. E você falou, são as mães que sofrem mais, né, diante desse cenário. Queria também uma mensagem para os pais, para os irmãos, para que venham ajudar mais, para que venham colaborar mais, para que dividam essa carga, né, para que não fique tudo nas costas das mães. E isso é interessante porque, assim, claro, a maioria das famílias já fazem isso, mas muitas vezes eles não conseguem perceber a importância e aquele simples gesto de dizer para o irmão atípico que está ali, né? Mesmo muitas vezes a gente olha, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, acha que ela não está entendendo, mas é necessário você falar esse amor, você falar as coisas que está fazendo com essa criança, com essa pessoa. A necessidade da família, ela é primordial, porque como é que eu vou para a sociedade sem antes estar bem em casa? Como é que eu vou ser o cuidador de alguém sem eu estar bem, sem minha família estar bem? E a proteção de um pai, o acolhimento do irmão, que muitas vezes esses irmãos têm que amadurecer muito antes, sabe? Porque não é fácil também. Porque muitas vezes, por exemplo, atendi uma mãe que ela tinha um filho de 15 anos e o outro que ela teve já nasceu com uma certa dificuldade, com autismo, só que ele não conseguia entender. E hoje os dois estão lado a lado. Ele é não verbal, mas eles conseguem conversar, sabe? Ele consegue levar ele para um restaurante, fazer uma viagem com ele. Então essa parceria, eu acredito que assim precisa olhar na sua integridade, sabe? Porque a gente é mais do que um diagnóstico. Eu gosto de frisar isso porque muita gente para nessa barreira, nessa dificuldade, nesse tijolinho, sabe? Chega na frente e um diagnóstico como uma sentença. E não, aquilo não é sentença. Aquilo vai ajudar e ajudar você a procurar ajuda. E você tem que ter essa noção de que muitas vezes eu não vou saber o que fazer, mas pergunta a um profissional que sabe.
Porque eu tenho certeza, assim como eu e a Luana, tem muitas pessoas com coração bom que vão querer te ajudar. Sim. Vão dizer, direcionar, colocar para um caminho diferente, que muitas vezes eles não conseguem enxergar, porque não é fácil lidar com essas crianças. Sim. Não é fácil lidar com essas pessoas atípicas. Então, precisa mesmo criar essa musculatura, sabe? Mas existe um caminho e o conhecimento é um deles, né? É um deles. Só que o principal, mais do que o conhecimento, é o amor. Se você certeza. disponibilizar amor, se colocar à disposição e se colocar para amar, o seu coração dilata. E ter empatia, né, Rafael? Porque aí a gente entende um pouquinho do outro, se coloca no lugar do outro e oferece esse amor. E oferece, porque eu acho que meu conceito de empatia é justamente esse. Eu acho que empatia ela é justiça. E justiça é você dar à pessoa o que é próprio da pessoa, entende? E o que é próprio da pessoa é amor. Você não tem outra coisa, não tem como eu criar um preconceito com você se antes eu dar o que eu tenho. Então, geralmente, quando eu crio um preconceito com você, é porque eu já tenho esse preconceito em mim. Então, se eu não consigo tratar uma pessoa bem, é porque eu não me trato bem, entende? Então, acho que esse olhar amplo que a gente precisa ter, como a Luana teve logo lá no início, que disse, Rafa, a gente está trabalhando as crianças, mas eu estou sentindo que as mães precisam desse espaço. E é por isso que a gente disse, não, então vamos ampliar. Né? Você cuida dessa parte com as crianças, parte pedagógica, que é fundamental, tem que ter, mas precisa também ter esse acolhimento com as mães, com a família. E essa percepção de família, né? Nós somos uma família, então tem pai e mãe. Família é um corpo, é um sistema. Exatamente. Porque se um junto. dá um passo maior do que o outro, desestabiliza. E realmente não colocar o diagnóstico como uma barreira. É uma criança, é meu filho e tem potencialidades ali incríveis. Só precisa desenvolver com muita paciência, porque todos dizem Cada que é um trabalho de formiguinha, né? É um passinho de cada vez, mas a gente chega lá. Sim, com certeza. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou deixar aqui novamente, gente, os contatos do pessoal aqui do IncluHelp. Primeiramente, o @IncluHelp, que é o @ do projeto do Rafael e também da Luana. Tem os contatos dela aí, @Luana C. Santana, Luana C. Santana. WhatsApp, DDD 11, número 97614-5925. E tem os contatos também do Rafael, olha lá. @Sampaio_Rafael.psi, de psicólogo. sampaio.rafael.psicólogo@hotmail.com é o e-mail. E o WhatsApp DDD 11, número 964448140. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Amei conhecer vocês e o trabalho de vocês. Clarinha, só agradecer. A gente que agradece, a gente trouxe uma lembrança para você. Olha, muito obrigada. Nosso projeto. Olha, gente, ainda ganha um presente. Que maravilha. Para que você vire uma sementinha também aí. A gente gosta de dizer que a gente está plantando. Estamos a gente aí. planta uma sementinha de amor, que esse amor floresça. É isso, gente. Dificuldades em abrir. Minha gente do céu, e agora? Dá uma rasgadinha. Aí. Ah, é uma caneca do IncluHelp? Isso. Personalizada, gente. Para que você espalhe esse amor aí. Te ajuda? Aí, agora foi. Eu não consigo. Por favor, Rafael. Faça essa parte. Aê! Aê! Gente, olha que lindeza! Eu amei demais! Olha aqui, ó. IncluHelp, Maria Clara. Olha, amei, gente. Amei demais. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto de vocês. E contem comigo, sim. Obrigada, viu? Né? Estamos aqui para plantar uma semente. Contem comigo, tá? Sim. Deus abençoe vocês. Amém. Eu ainda vou deixar um espacinho para vocês darem aqui um recado final para os nossos telespectadores, enquanto eu vou ali dar um recadinho. Certo. Tá bom. Agradeço a todos que estão assistindo, a todos que vão assistir, né? E como a gente acabou de falar para Maria, nós somos sementes, né? Eu acho que
esse é um assunto que precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser revelado e discutido, porque existem os medos, os entraves, mas isso tudo pode ser superado. O que eu acredito é que a gente precisa acreditar nas potencialidades de todos, incluir a todos, é que todos possam ter a oportunidade de fazer parte da sociedade como um todo. Eu queria falar para vocês, para a família, não para uma pessoa específica. Eu quero direcionar para o núcleo familiar, que vocês não estão só e que essa força que vocês têm, que esse carinho que vocês têm, ele pode ser ainda mais ampliado quando vocês pedem ajuda. Contem com a gente, contem com o processo da psicologia, o processo da psicopedagogia, que a gente está aí de portas abertas para juntos fazer com que vocês tenham qualidade de vida, porque essa é a nossa missão, esse é o sentido da nossa vida, que é fazer com que vocês consigam encontrar o sentido da vida de vocês com essas crianças. É isso aí, gente. Obrigada novamente. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Obrigada pela companhia mais uma vez. A você que está chegando agora, boa tarde, ótima tarde a você que está aqui com a gente, chegando agora aqui no nosso programa. A partir deste momento, nós vamos falar de beleza e saúde. É isso aí. Você sabe o que você passa na sua pele? Você conhece os princípios ativos dos produtos que você utiliza na pele e também nos cabelos? É importante nós conhecermos e é por isso que a partir de agora nosso bate-papo é sobre esse tema com a Thalita Bove, que é mestre em biomedicina, esteticista e cosmetóloga. Thalita, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez aqui no nosso programa. Adoro vir aqui passar dicas, conhecimento, bastante informação para vocês. É isso aí, da última vez que você esteve aqui, você que deu essa sugestão de pauta aqui pra gente. Foi. Falei, nossa, olha, nunca parei para pensar nisso. Eu mesma não tenho conhecimento dos princípios ativos. É isso mesmo que eu comecei a falar, né? Ah, um ativo tal que faz isso. Eu falei assim, nossa, acendeu esse alerta, né? Sim. Porque às vezes a gente compra o produto, mas pelo assim, ele faz ação rejuvenescedora. Mas o que ele tem dentro desse potinho para agir com um rejuvenescimento, né? E o que é? Outro detalhe, esse produto acabou daquela empresa. Meu Deus, o que eu faço? Acabou minha vida. Acabou minha vida, não consigo mais usar esse produto, né? Como que eu faço essa substituição? É justamente eu sabendo qual é o ativo que está dentro desse pote. É isso aí, minha gente. Então, pra gente conhecer direitinho, se você quiser, já pega papel e caneta para anotar tudo direitinho, porque a Thalita, ela vai trazer tudo pra gente aqui hoje dos ativos dos produtos de rosto, corpo e capilar. É isso aí. E aí depois, se você perder o nosso programa, ai, poxa, perdi, não consegui anotar. Calma, você consegue rever todos os conteúdos indo lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você pode rever todas as edições do nosso programa, tá bom? Então, fique tranquilo. Antes de qualquer coisa, vamos lá. Já para o pessoal entender, e até eu mesma, o que são os princípios ativos? O que são princípios ativos? São aqueles fármacos, são aqueles cosméticos, aquelas, vamos dizer assim, ativos, receitas. Então, são ingredientes? Ingredientes, perfeito. Você definiu perfeitamente. São os ingredientes que são colocados dentro de um produto cosmético. Tá. E desses ingredientes, eles trazem, então, os benefícios para a nossa pele. Tanto a pele, ela pode ser, ó, trouxe até uma bonitinha aqui, vamos ver se todo mundo consegue pegar. A pele, essa aqui, ó, a nossa estrutura, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, é a pele. Ele faz, então, a ação de proteção de todos os nossos órgãos internos. Tá aqui nessa câmera, ó. Isso, ó lá, ó.
Então, essa aqui é a nossa estrutura de pele, onde a gente tem, né, os nossos pelinhos, a gente também tem toda a parte da epiderme, que é a primeira estrutura, que é essa que a gente tem em contato, né? Tá. Então, essa aqui é a nossa epiderme. Depois, a gente tem a derme, que é onde a gente faz a famosa estímulo de colágeno. Tá. Ah, tá, para o rejuvenescimento faço o quê? Estímulo de colágeno. Mas aonde que vai estimular isso, né? É aqui, nessa partezinha aqui da derme que faz todo esse estímulo, aonde está então localizado o nosso colágeno. E depois a gente tem o nosso tecido adiposo, que é a gordurinha. Então, a gente precisa dela, sim, a gente não quer em excesso, né? Mas a gente precisa ela tanto no facial como no corporal também, Tá. a partezinha da gordura localizada. Que é essa parte mais abaixo. Isso, que ela é uma camada mais profunda. E aqui está a nossa estrutura de cabelo. Esse aqui é o nosso fio de cabelo, onde ele também tem a sua estrutura, por isso que os princípios ativos também atuam no fio e na raiz do cabelo. Tá. A gente tem as duas frentes também. E aí, para que a gente possa usar os produtos corretos de forma inteligente, que realmente vão trazer resultados, vamos conhecer agora, então, os ativos. Vamos. Como o nosso tempo é curto, já vou pedir para você começar. Então, vamos lá. A gente começa pelo corpo, não é isso? Vamos tudo junto e misturado, mas vamos Vambora. pelo corpo. O seguinte, a gente tem um princípio ativo que ele é muito utilizado nos pés, joelhos, cotovelos, que é a ureia. Então, a ureia, ela é muito indicada para ação hidratante, ação umectante. O que é umectante? É manter a água da pele. O que é essa? Ação úmida. Ação úmida, isso mesmo. Então, a nossa pele, ela precisa de água. Então, a gente tem todos esses ativos umectantes. Por quê? Com a transpiração, a gente também perde, né? Então, a gente tem aí a desidratação, banhos muito quentes, que a gente está agora no inverno. Então, a pele desidrata. Então, a ureia, ela faz essa reposição para o nosso organismo. Mas aí a gente tem que usar um produto com ureia como ativo apenas nessas partes mais secas. Se eu tenho uma pele que é mais ressecada, né, uma pele bem seca, uma pele de diabético, a ureia ela é muito bem-vinda. Então, a gente tem a ureia de 2% a 10%. E tem um detalhe importante da ureia. Quem é gestante, eu não aconselho utilizar a ureia. Olha, informação tá? importante. Por quê? Porque é um dos ativos que transpassa a placenta. Tá. Então, ela pode dar uma alteração na formação do feto. Tá. Então, aí para a gestante, a gente não indica. A gente indica outros ativos. Mas a ureia é um carro-chefe na hidratação da nossa pele. Ótimo. Próximo ativo do corpo. Próximo ativo, a gente tem aqui, então, a centela asiática e chá verde. Então, os dois eu trago muito bem para quê? Inchaço, aquela retenção de líquido, dores nas pernas, cansaço, ação anti-inflamatória. Então, eles nos trazem esses benefícios. Então, não é para usar todos os dias? Dá, você pode usar todos os dias. Você tem aí no seu produto corporal, né, num frasco de produto corporal, a centela asiática ou o chá verde. E aí, combinado com o chá mesmo tomando... Perfeito. Resultado melhor ainda. Melhor ainda, que a gente faz o trabalho multidisciplinar, né? Que aí você tem ele aplicando de uso tópico e também ingerindo ele. É isso aí, minha gente. A gente segue falando sobre os ativos dos cosméticos para o rosto, para o corpo, para o cabelo. Não sai daí não, nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos. Já voltamos com o nosso programa. Boa tarde, gente, mais uma vez. Nós seguimos falando sobre os princípios ativos dos cosméticos. Quem está aqui com a gente falando sobre isso, explicando tudo, todos os detalhes que a gente precisa saber, é a Thalita Bove, mestre em biomedicina, esteticista e cosmetóloga. Ela já falou sobre os ativos dos cremes, dos produtos em geral,
para o corpo, gente. É isso. Cada produto tem um ativo diferente, cada um tem uma função diferente, certo, Thalita? Perfeito, isso mesmo. Cada um tem a sua função dos seus benefícios na nossa pele. E aí, agora nós vamos falar sobre os ativos do rosto, aqueles mais comuns. Os mais comuns, né? Então, a gente tem o ácido hialurônico, ele tem ação rejuvenescedora, ele trabalha também com ação para reduzir as manchas, trazer um pouco mais tônus para a pele, tanto que o preenchedor é a base de ácido hialurônico, né? Então, ele tem uma boa compatibilidade com a nossa pele. Mas todo mundo pode usar? Pode. Todo mundo pode usar o ácido hialurônico devido à sua ação hidratante e também ser compatível com a nossa pele, tá? Então, ele recebe muito bem esse ativo aqui para manter sempre o equilíbrio da hidratação. Tem horário para usar? Boa. Tem horário? Não. O ácido hialurônico, não. Os ácidos, sim. Tá? Apesar de a gente falar ácido hialurônico, ele é da família da hidratação. Tá. Já os ácidos glicólico, o ácido salicílico, o ácido mandélico, eles já entram numa família já de ácidos com ações renovadoras, ações que ela tem aí uma descamação na nossa pele. Precisamos ter cuidado ao usar. Isso, precisamos ter cuidado ao usar e cuidado em aplicá-los também, tá? Pra gente não causar nenhuma queimadura ou causar outras manchas indesejadas. Tá certo. A vitamina C, que também é a nossa queridinha aí de uso, ela também é o ácido ascórbico, mas a gente conhece ela como vitamina C. O pessoal acha muito ela que ela tem ação hidratante, clareadora. Na verdade, todo mundo acha que ela tem uma ação somente clareadora. E não, ela tem uma ação antioxidante, ela reverte danos da nossa pele, mas ela ajuda no clareamento. Tá? Não seja a verdade absoluta da vitamina C que ela é clareadora. Mas aí a gente passa no rosto todo. Pode passar no rosto todo. Ela é muito bem-vinda tanto para o corporal, facial e capilar também, pela sua ação antioxidante que ela tem na nossa pele e no cabelo. Thalita, fala uma coisa para mim. Onde a gente encontra as informações? Como é que a gente lê os rótulos? A partir do momento que a gente está aqui aprendendo hoje, né? A ação desses ativos e por que é tão importante que nós possamos conhecê-los, né? Para entender quais são os resultados, né, que a gente vai ter na nossa pele, cabelo, rosto, né? Como é que a gente lê esses rótulos? Ó, hoje a maioria já está vindo com os ativos descritos na frente. Por exemplo, esse já vem a ureia, não sei se conseguem pegar, ureia a 10%. Tá. Se não estiver aqui na frente, ó, ele está escrito atrás, na composição. Hoje, ainda bem que a gente tem uma regulamentação que ele tem que estar tanto em inglês como em português também, tá? Então, a gente consegue fazer a tradução logo abaixo dessa composição. Ou, às vezes, eles colocam um QR Code, né? E tem as informações em português. Então, todo frasco tem que vir. E essas porcentagens que você falou agora, né? 10% de ureia? Isso, aqui tem ureia 10%. Tá. Então, ele tem que informar se é 2% ou 10% de ureia. Por exemplo, o ácido salicílico. O ácido salicílico, ele também, às vezes, informa qual é o percentual que ele tá. Igual a vitamina C. Vitamina C também, às vezes, vem. Vitamina C é 20%, tá? Então, qual é a porcentagem que ele está ali? A gente tem uma regra, né, de produção desses produtos sempre em porcentagens seguras, tá? Então, se ele foi desenvolvido para o mercado, lançou para o mercado, é porque ele foi testado e viu que ele é seguro nessa porcentagem. Mas eu tenho aqui um produto que tem 3% e outro que tem 10%. Qual é o melhor? Então, a gente tem que ver com o profissional que vai nos indicar qual é o melhor, se eu vou usar com 10% ou se eu vou usar com 3%. A vitamina C a 20%, será que ela é muito melhor do que a de 3%? Mas como está a sua pele naquele momento para receber isso? Depende da necessidade de cada um e já é importante a gente deixar o alerta aqui para que a gente saiba quais são os produtos que realmente precisamos ir a um especialista? Precisa ir a um especialista para você saber que tipo de pele que é a
sua, se ela é oleosa, se ela é seca, se ela é mista e qual é a condição que ela está no momento. O que é condição? Se ela está desidratada, se ela está hidratada, porque às vezes você coloca muito produto, eu preciso de hidratação, preciso colocar óleo, muito óleo nessa pele. E ela não está no momento para receber isso. Então, o profissional, ele traz isso para você. Essas informações perante a avaliação e indicação de qual o melhor produto. Inclusive, qual é a melhor base a ser utilizada. Eu queria que você já falasse um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu já vou colocar na minha mão 2 tipos de base de produto. O que é base de produto? Não é a base da maquiagem, tá? Sim, como é a estrutura. É a textura. Isso, é a textura que leva todos esses outros ativos. Tá. Então, a gente tem o gel, a texturinha em gel. E temos também a textura... Quer passar em mim? Vamos lá. Em sérum. Ó. Olha a diferença, gente. A diferença, o gel e a diferença de um sérum, tá? E também a gente tem... O especialista também vai falar pra gente o que é melhor, é isso? O que é o melhor, tá? Porque a gente também tem ali, porque eu passo o sérum Vou tirar primeiro, aqui, tá? Pode tirar. Eu tenho um sérum primeiro, eu tenho um creme, qual que é melhor vir, né, na sequência? Sempre a gente faz o uso de um fluido primeiro, que é o líquido, depois de um sérum, ele é gostoso, depois de um sérum e para finalizar um creme, tá? Então aqui a gente tem 2 texturas na minha pele, que é o gel, olha lá, o gel, e depois o creme para usar. Então, esses são tipos de base cosméticas para a gente incluir todos esses outros ativos no nosso produto. Perfeito. Falamos, então, de alguns ativos do rosto. Sim. Agora, precisamos falar dos ativos dos cabelos, que vão não só cuidar do comprimento, né, dos fios, mas também do couro cabeludo, que é muito importante, né, Thalita? A gente precisa trabalhar nessas 2 linhas, né? Tanto no couro cabeludo, o fio do cabelo e toda essa, eu falo que é uma mini fabriquinha, né? Que ali cada folículo, cada pecinha dessa daqui, ó, que faz a produção do nosso cabelo, ela tem a sua vida. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Todos esses produtos, então a gente faz crescimento. Quem não quer fazer o cabelo crescer, né? Anti-queda. Isso, então a gente tem os ativos que são anti-queda, a gente tem ele para controle de oleosidade. Esses ativos, então eu coloquei uns aqui, tá? Como, por exemplo, o extrato de jaborandi. O extrato de jaborandi, ele é muito bem-vindo para fazer isso, contra a queda capilar e também trabalha a reposição do fio. Então, ele também ajuda nessa estrutura de fio. Como, por exemplo, também a biotina. A biotina, a queratina, trabalha com estruturas do nosso fio. Vou pegar ele aqui, ó, próximo dos nossos produtos. Então, ele trabalha com essa estrutura. O meu fio, ele é mais fino, ele é muito quebradiço. Então, a gente acaba, então, utilizando biotina, queratina, depantenol pela elasticidade desse fio, também é hidratação. Então, a gente trabalha nessas 2 questões, couro cabeludo e fio do cabelo também. Thalita, tem aquele básico que todo mundo pode usar ou não existe isso? De produto? Tem. A gente tem sim. Como, por exemplo, a gente falou do ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, colágeno, são produtos, são princípios ativos básicos que a gente pode estar utilizando. Então, já vamos deixar anotadinho. Já. Ácido hialurônico. E... Esqueci já. E colágeno. Colágeno. Tá. Esses para todos. Para todos. Isso no rosto. No rosto. Corpo. Tá? Corpo, eu gosto muito de estar indicando a arnica e a centela asiática. Também para poder estar fazendo esse equilíbrio no nosso corpo, tanto da parte de inchaço como também hidratação. Esses 2 todo mundo pode usar. Todo mundo pode usar. Em qualquer momento, em qualquer situação. Pode. E cabelos? Muito bem-vindo. Cabelo, depantenol, carro-chefe. Depantenol, eu acho que também é carro-chefe para todos. Corporal, facial e capilar, tá? Que é a vitamina B5, né? Que a gente também acha. E o extrato de jaborandi, ou óleo de jaborandi também, que a gente acha que ele é um carro-chefe para o nosso capilar também.
É isso, porque assim, a gente já deixou aqui muito claro que é importante visitar um especialista para entender o seu tipo de cabelo, o seu tipo de pele, né? Mas, de repente, a pessoa está acompanhando a gente agora, poxa, mas eu já queria começar um tratamento agora. Tudo isso vai prevenir o envelhecimento? Sim. Precoce, né? Você já disse tudo. Isso. A gente tem aí o cuidado com essa pele da prevenção do envelhecimento precoce e danos maiores que a gente fala, que são os cânceres de pele, né? Olha. Então, a gente já fazendo uso de um bom sabonete, de um tônico, um hidratante e filtro solar, né? A gente Mais importante. Também ele inclui aí, né, esse filtro solar. A gente já previne muitas coisas. É o nosso maior órgão de proteção. É isso aí, minha gente. Quero saber mais sobre Thalita Bov, que é mestre em biomedicina, esteticista e cosmetóloga. Entra lá no Instagram dela, que é o @Thalita Estética e Bem-Estar, Thalita Estética e Bem-Estar. E tem o WhatsApp também, DDD 12, número 99137 9396, 99137 9396, DDD 12. Thalita, amei mais uma vez sua presença aqui. Informações valiosas que você trouxe aqui pra gente hoje. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Bem, e agora, gente? Aquele momento em que o doutor Leonardo Girundi responde às suas dúvidas jurídicas. Bora de Seu Direito aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Oi, doutor, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, sempre uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Alegria toda nossa, doutor, e hoje nós temos 2 perguntinhas e 5 minutos para responder. Ai. É sempre aquele desafio para você, né, doutor? Vamos lá, começando com a pergunta da Isabela Martins, de Franca, interior de São Paulo. Obrigada, Isabela, pela sua participação. Olha só, doutor. Minha filha tem 10 anos e não quer mais visitar o pai aos finais de semana. O casal é separado. Ele diz que é alienação parental. É verdade que posso ser punida por isso, doutor? Você fala que eu tenho só 5 minutos e começa com uma pergunta dessa? Ai. É extremamente amplo o assunto, muito importante. Obrigado pela pergunta. Existe alienação parental, existe inclusive alguma corrida para retirar a lei da alienação parental, mas ela é real, ela existe e a pessoa pode ser punida, a mãe ou o pai, quando pratica alienação parental. E o que é alienação parental? É aquela fala interior dentro da casa que afasta o filho do outro cônjuge ou do ex-cônjuge, né? Então fala que ele é ruim, que ele não presta e que ele é violento e vai trazendo ali medo à criança ou trazendo imagens que são ruins, né, que não trabalha, vai trazendo ali situações que vão deixando a criança vendo o pai ou a mãe de forma ruim. Tá? Então, você pode ser punido. Além disso, impedir que a criança atenda o telefone, limitar ali, falar, olha, desligar o telefone, quer dizer, o pai está tentando falar e você vai lá sem querer, fingindo que é sem querer e desliga o telefone. Então, limitar o acesso do pai também ou da mãe em relação à criança também pode ser considerada alienação parental. Então, se for configurado isso, não quer dizer que a sua filha com 10 anos não queira ver o filho, que tenha o pai e que tenha alienação parental. Mas sendo configurado, você pode ser punida sim. Então, o que eu aconselho? Trate com carinho e com calma, lembrando que é direito do pai conviver com a filha, mas também do filho conviver com o pai, é direito dos dois, né? A criança precisa da companhia, então vale a pena você restituir e gerar um novo relacionamento em relação pai e filho. É isso aí, respondida a pergunta, então, da nossa telespectadora Isabela Martins. E agora, doutor, é a pergunta da Cássia Lima, conterrânea sua de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, terra Beijão boa! para todos os mineiros. Olha lá, doutora, ela diz, boa tarde. Depois que meu marido faleceu, passei a receber pensão, mas depois que meus filhos tornaram-se adultos, o INSS suspendeu o benefício. Isso está correto ou eu ainda tenho direito de receber? Olha que interessante essa pergunta. Existe uma dúvida muito comum, né, na mistura das pensões. Existem 2 tipos de pensões no Brasil, a pensão alimentícia e a pensão do INSS. Se você divorcia de uma pessoa e recebe a pensão, quando essa pessoa falece, você continua recebendo ali a pensão previdenciária, porque você já tinha comprovação ali que você necessitava daquele dinheiro. O que deve ter acontecido neste caso é que a pensão alimentícia era para os filhos.
a pensão era destinada aos filhos e quando os filhos ficaram maiores, chegaram ali à idade de 21 anos, é interessante também porque a lei em relação à pensão previdenciária tem uma data diferente, são 21 anos. Então, quando o filho completa 21 anos, ele deixa de ter direito a receber. Então, pode ser isso. Pode ser que a pensão estivesse ligada aos filhos e esses, ao completar 21 anos, deixaram de ter direito a receber, tá? Então, como que você olha isso? Vai lá no processo de pensão alimentícia e avalie lá se a pensão era para você como esposa, ex-esposa, ou para os filhos. É possível, inclusive, que seja parcial, por exemplo, metade para um e metade para o outro, né? Então, avalie isso tudo, porque se estiver errado no INSS, ele tem que voltar a pagar, sem contar de pagar todos os meses que deixou de pagar também para trás. É isso aí, até 21 anos só, né, doutor? Até 21 anos. Isso, pensão previdenciária. Uma dúvida muito comum também é perguntar até quando que eu tenho que pagar a pensão alimentícia? Pensão alimentícia não é essa data de 21 anos. Teoricamente, até quando o filho precisa, necessita daquele dinheiro. Tem situações, por exemplo, do filho, por exemplo, com uma limitação física, com uma limitação emocional, ele não consegue trabalho. Talvez você tenha que contribuir a vida inteira. Ou até quando ele terminar a faculdade, aos 24 anos, e começar ali efetivamente no mercado de trabalho. Então, cada caso é um caso. Pensão alimentícia até quando existir a necessidade. Pensão previdenciária até 21 anos de idade. Maravilhoso, doutor Girundi. Obrigada, viu, Ufa. novamente pela sua participação, por esclarecer tantas dúvidas dos nossos telespectadores. Privilégio, muito gostoso estar aqui, sabendo isso, né? Que a gente vem cá só para responder você. Você está aí na sua casa, sentadinho, muitas vezes fazendo o seu almoço, mas manda a sua pergunta e eu venho para te responder. Beijão, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, e assim nós encerramos mais uma edição do nosso programa. Você que for com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido demais como eu aprendi hoje. E até a próxima, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.